Super Cara a Cara, manual em vídeo, para 2 jogadores a partir de 6 anos. Peça para um adulto destacar as molduras, os marcadores de pontos e os prendedores, os suportes dos tabuleiros e as peças de apoio, se possível, com o auxílio de uma tesoura sem pontas. Coloque o pino em forma de círculo no trilho do tabuleiro, de forma que os números fiquem no centro. Depois, coloque o prendedor embaixo do trilho e aperte contra o pino até travar. Destaque as fileiras de cartas azuis e vermelhas e coloque cada uma dentro de um dos espaços do tabuleiro. Passe a carta entre os pinos para que fique bem presa. Coloque as molduras encaixando a dobradiça nos buracos do tabuleiro. Encaixe de um lado, depois aperte o outro lado até encaixar. Agora, encaixe a peça de apoio, em forma de U, nos suportes do tabuleiro, pressionando-a desse jeito. Depois, prenda os suportes nos tabuleiros, deixando estes encaixados um no outro, na diagonal. Por fim, destaque as cartas verdes e embaralhe-as. Para começar a jogar, precisamos também colocar pilhas na máquina eletrônica. Peça a um adulto para, com o auxílio de uma chave Phillips, retirar a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte traseira da máquina eletrônica. Coloque 2 pilhas e feche o compartimento com a chave. Pronto! Vamos começar o jogo! Cada jogador escolhe um tabuleiro e coloca-o com todas as molduras abertas, viradas para si. Então, cada um pega uma carta verde sem que o outro veja, pois essa será a cara que o adversário deverá adivinhar, e a coloca na fenda ao lado do tabuleiro. Ligue a máquina eletrônica, posicionando o botão que está atrás da máquina para o lado onde está escrito ON, e coloque-a entre os jogadores. Cada jogador deverá fazer perguntas ao outro para tentar adivinhar qual é a cara do adversário. Estas perguntas deverão ser sobre as características da cara: cabelo, cores, tamanhos, formatos, acessórios, etc. De acordo com a resposta do seu adversário, você vai descartando as caras que não têm a característica perguntada. Por exemplo, se você perguntar se a cara usa chapéu e seu adversário responder que sim, abaixe todas as molduras das caras que não usarem chapéu. Se você perguntar se a cara tem cabelo preto e seu adversário responder não, abaixe todas as molduras das caras que tiverem cabelo preto, e assim sucessivamente. Para baixar a moldura de cada cara, pressione sua base curvada que foi fixada no tabuleiro. Só vale uma pergunta por vez e responda apenas sim ou não. Importante, não é permitido perguntar a seu adversário se a cara é homem ou mulher na primeira rodada. Só a partir da sua segunda pergunta. Responda sempre utilizando a máquina. Se a resposta for negativa, pressione o botão vermelho. Se for positiva, o verde. Posicione o botão localizado ao lado da máquina para escolher o nível de dificuldade, ou seja, o tempo utilizado para fazer a pergunta, e espere cerca de 5 segundos para que a máquina anuncie o nível escolhido. Coloque no F para nível fácil, assim terão até 20 segundos para formular a pergunta. Coloque no M para nível médio, desse jeito serão até 15 segundos para formular a pergunta. Ou no D para nível difícil e apenas 10 segundos para formular a pergunta. Feito isso, pressione o botão Start de cor azul. A máquina irá pedir para escolher entre o jogo 1 e o jogo 2. Escolha o modo de jogo. Aperte 1 para o jogo 1. Pressione o botão verde para escolher o jogo 1. Nesse jogo, o jogador que começar deve fazer a pergunta ao adversário, que irá responder utilizando os botões verde e vermelho. Essa ação se repete até que um jogador descubra a cara do outro. Quando descobrir a cara do outro, deve pressionar o botão Fim, de cor amarelo, antes de o adversário ter respondido à pergunta. A máquina continuará dando chances para que o outro jogador também descubra a cara do adversário. Neste modo de jogo, vence quem conseguir adivinhar a carta do adversário em menor tempo, independente do número de rodadas. Quando os 2 jogadores tiverem acertado as caras, a máquina anunciará o vencedor e o tempo que ele levou para adivinhar. Se os 2 jogadores gastaram o mesmo tempo para descobrir a cara do adversário, a máquina anunciará o empate. Pressione o botão vermelho para escolher o jogo 2. Nesse jogo, o jogador que começar deve fazer a pergunta ao adversário, que irá responder utilizando os botões verde e vermelho. Essa ação se repete até que um jogador descubra a cara do outro. Quando descobrir a cara do outro, deve pressionar o botão Fim, de cor amarelo, antes de o adversário ter respondido a pergunta. Neste modo de jogo, o vencedor é aquele que descobrir a cara do adversário primeiro. Mas se o jogador que adivinhar passar de 80 segundos ao apertar o botão Fim, a máquina anunciará o empate. Se você descobrir a cara, ganha 1 ponto.
Após 5 partidas, quem tiver vencido a maioria é o grande vencedor. Você também pode jogar sozinho. Utilize apenas um tabuleiro, abra todos os rostos e observe durante 1 minuto. Feche-os e teste sua memória. Vá tirando as cartas verdes e tente lembrar em qual lugar está esse rosto. Jogue contra o tempo. Quando for jogar pela segunda vez, diminua o tempo de memorização. Divirta-se! A embalagem contém 2 tabuleiros com suporte vertical, 48 molduras de plástico, 4 pinos marcadores, 24 cartas, 8 cartelas, uma máquina eletrônica super cara a cara e um manual de instruções.